palavra de Deus, é o fato de juntos podermos, de fato, aprendermos com a palavra de Deus. É uma noite especial. Hoje, coincidentemente, na Escola Bíblica de Discipulado desta manhã, nós falamos de ceia do Senhor, falamos da celebração da ceia do Senhor, do significado da ceia do Senhor. Se você não veio à aula pela manhã ou não a assistiu através aí da internet, você tem a oportunidade de assistir o vídeo da aula de hoje. Vou tirar aqui o som do celular, que daqui a pouco está começando a tocar aqui, e aí começa a atrapalhar. E aí no vídeo de hoje, na aula de hoje, na Escola Bíblica Discipulada, nós conversamos sobre isso, conversamos sobre a importância e principalmente o ensino que está orbitando, que faz parte da ceia do Senhor, todo o significado. Então, que nós possamos, amados, recordarmos daquilo que nós aprendemos nesta manhã, para que Deus possa, de fato, dar o significado amplo e real da ceia do Senhor para cada um de nós. Então, mais uma vez, é com muita alegria que nós estamos aqui. Mando um abraço aí, fraternal para a igreja. Sem ser essa semana que vem a outra. Acho que dia 24 a pastora estará indo aí para Manaus, vai passar um tempo aí, para que os irmãos possam estar recebendo a pastora de vocês aí, vai para o Congresso das Mulheres, se eu não me engano, e que vocês possam, então, como receberam na primeira oportunidade aí, que vocês possam receber a pastora com todo carinho, com todo respeito, com todo amor, e que possamos continuar juntos pregando o Evangelho de Cristo. Amém? Amados, vamos abrir nossas Bíblias, então, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 28, último capítulo do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 28. Eu estava lendo, estou lendo Atos dos Apóstolos, estou fazendo minha meditação diária e eu estou lendo esse livro. E Deus tem falado profundamente ao meu coração, já acabei de lê-lo, inclusive. Mas eu queria destacar esse finalzinho, porque esse finalzinho é tremendo. Ele nos traz aí mais uma vez um episódio, um evento que o apóstolo Paulo vive na caminhada dele de pregar o Evangelho. Dentre muitos eventos que o apóstolo Paulo viveu, dentre muitas situações que o apóstolo Paulo viveu, esta me chamou a atenção. Eu gostaria de compartilhar aquilo que a palavra de Deus falou comigo para os irmãos e para aqueles que vão ver e ouvir este vídeo pelo YouTube. Vamos lá? Atos dos Apóstolos, capítulo 28, lá para o verso 17, lá para o finalzinho do capítulo. Vamos ler do 17 até o final. Vamos lá? Acompanhe aí na sua Bíblia, eu vou ler aqui na minha versão, de modo que todos nós possamos acompanhar. Verso 17. 3 dias depois, ele convocou os líderes dos judeus. Quando estes se reuniram, Paulo lhes disse: meus irmãos, embora eu não tenha feito nada contra o nosso povo, nem contra os costumes dos nossos antepassados, fui preso em Jerusalém e entregue aos romanos. Eles me interrogaram e queriam me soltar, porque eu não era culpado de crime algum que merecesse a pena de morte. Todavia, tendo os judeus feito objeção, fui obrigado a apelar para César, não, porém, por ter alguma acusação contra o meu próprio povo. Por esta razão, pedi para vê-los e conversar com vocês por causa da esperança de Israel, é que estou preso com essas algemas. Eles responderam: não recebemos nenhuma carta da Judéia a seu respeito, e nenhum dos irmãos que vieram de lá relatou ou diz qualquer coisa de mal contra você. Todavia,
Queremos ouvir da sua parte o que você pensa, pois sabemos que por todo lugar há gente falando contra esta seita. Assim, combinaram encontrar-se com Paulo em dia determinado, indo em grupo ainda mais numeroso ao lugar onde eles estavam. Desde a manhã até a tarde, ele lhes deu explicações e lhes testemunhou do reino de Deus, procurando convencê-los a respeito de Jesus, com base na lei de Moisés e nos profetas. Alguns foram convencidos pelo que ele dizia, mas outros não creram. Discordaram entre si mesmo e começaram a ir embora depois de Paulo ter feito esta declaração final. Bem que o Espírito Santo falou aos seus antepassados por meio do profeta Isaías. Vá a este povo e diga: ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível. De má vontade ouviram com seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração, converter-se e eu os curaria. Portanto, quero que saibam que esta salvação de Deus é enviada aos gentios. Eles a ouvirão. Depois que ele disse isso, os judeus se retiraram, discutindo intensamente entre si. Por 2 anos inteiros, Paulo permaneceu na casa onde havia alugado e recebia a todos os que iam vê-lo. Pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus abertamente e sem impedimento algum. Amém, amados? Queridos, é sobre isso que eu queria conversar com os irmãos esta noite, sobre esta passagem que eu acho assim, ela muito oportuna e muito fantástica, muito maravilhosa. Se você ler o contexto dessa passagem, o contexto dessa passagem começa lá no verso... Aliás, começa muito antes, né? Mas o contexto local desta passagem começa a partir do verso 11, onde Paulo ele chega à cidade de Roma. E ele chega à cidade de Roma porque em Jerusalém, Paulo, pregando o evangelho, ensinando o evangelho de Cristo, alguns judeus se levantaram contra Paulo porque não queriam ouvir o evangelho de Cristo. Não aceitaram o evangelho de Cristo. Não entenderam o evangelho de Cristo. E por não entenderem o evangelho de Cristo, aqueles homens interpretaram como se Paulo estivesse atacando a religião deles, atacando a religião judaica, atacando o judaísmo. Por conta disso, eles se levantaram contra Paulo, né? Se insurgiram contra Paulo e acusaram Paulo de vários crimes, ao ponto de quererem acusá-lo à morte, ou seja, quererem moverem um processo contra ele que determinaria a morte do apóstolo Paulo pela aplicação de uma pena de morte. Paulo, então, ele apela, ele usa um subterfúgio, porque Paulo ele era um judeu helênico, ele tinha 2 cidadanias. Ele era judeu, mas ele era também um cidadão romano. Então, ele pede para ser julgado não pelo povo judeu, mas por um tribunal de romanos, por um tribunal romano. Interessante, amados, que quando Paulo vai e é julgado por um tribunal romano, os romanos não encontram nele nenhuma acusação. Os romanos analisam os fatos, analisam o caso, olham para a situação de Paulo, olham para aquilo que Paulo estava ensinando, e os próprios romanos não viram em Paulo nenhum motivo para acusá-lo, para levá-lo à morte.
Entretanto, como ele apelou para ser julgado por César, ele foi levado a Roma. E no verso 16, a palavra de Deus se expressa assim. No capítulo 28, verso 16, a palavra de Deus se expressa assim. Quando chegamos a Roma, Paulo recebeu permissão para morar por conta própria sob a custódia de um soldado romano. Então, veja que o verbo aqui, ó, quando chegamos a Roma, o verbo aí ele está conjugado na primeira pessoa do plural. Isso significa o quê? Significa que o autor do livro de Atos estava junto com Paulo quando ele chegou a Roma. Quem é que é o autor do livro de Atos? Lucas. Lucas, então, quando Paulo ele apela a Roma, quando Paulo ele pede para ser julgado pelos seus supostos crimes em Roma, ele então vai para Roma, é acompanhado por Lucas, e lá Paulo ele aluga uma casa, ele tem a permissão do Império Romano de ficar preso em uma casa alugada por ele próprio, né? Então Paulo aluga aquela casa, mas ele fica sob a custódia de um soldado romano. O que é sob a custódia de um soldado romano, meus amados? O Paulo ele era preso através de grilhões, através de correntes, né? Era preso um grilhão na perna de Paulo e preso um grilhão na perna do soldado romano. Então, Paulo ele ficava preso a um soldado romano até aguardar o julgamento. E aí entra, amados, o texto que nós lemos. Veja a preocupação de Paulo. Paulo, lá em Jerusalém, ele foi acusado por judeus de estar pregando contra a religião judaica, contra o judaísmo, né? Ou seja, trazendo uma nova religião. E Paulo, 3 dias depois que ele se estabeleceu ali em Roma, ele convoca os judeus que residiam em Roma, e ele vai conversar com os judeus. Olha, Paulo chama os judeus e fala assim, meus irmãos, porque Paulo era judeu, amado. Como você sabe, Paulo era da tribo de Benjamim. Paulo, ele era judeu. Então, ele chama os judeus que residiam ali em Roma para conversar com os judeus, para explicar para os judeus que ele, de forma nenhuma, estava atacando a lei judaica, de forma nenhuma ele estava atacando o judaísmo, porque Paulo, assim como nós, assim como o Evangelho, Paulo, ele não pregava religião. Paulo pregava Jesus. Como nós fazemos hoje. Hoje nós não pregamos religião. Nós não pregamos uma estrutura que vai atacar as outras religiões. Não é isso. Né? Se você quiser continuar sua religião, mas eu já tenho religião. Sim, mas eu não estou pregando religião. Paulo está dizendo assim, gente, eu não estou falando de religião. Eu estou falando de Jesus. Eu estou falando do Evangelho de Cristo. E aí ele combina, então, com aqueles líderes religiosos, amados, de se encontrar com eles num outro dia. Os líderes religiosos concordam, falam que, olha, nós não estamos sabendo de nada, não chegou carta nenhuma contra você. É o texto que nós lemos, né? Não havia chegado acusação formal nenhuma contra Paulo pelos judeus lá de Jerusalém. Eles vão dizer, os irmãos da Judéia. Porque, mas eles falaram irmão da Judéia, porque Jerusalém fica na Judéia, tá, irmãos? Então, os irmãos da Judéia, ou seja, os irmãos da Judéia, onde está localizada Jerusalém, não escreveram nada, não falaram com nada, não chegou notícia nenhuma aqui. Entretanto, todo mundo está falando dessa seita, ou seja, eles interpretaram que Paulo estava introduzindo uma nova seita ali na região. E aí Paulo, então, combina com eles. Paulo, então, olha, vamos nos encontrar, a gente vai conversar, eu vou explicar tudo para os irmãos. E aí eu quero destacar para os irmãos o verso 23. Vamos lá para o verso 23? Assim,
combinaram encontrar-se com Paulo em dia determinado, indo em grupo ainda mais numeroso ao lugar onde ele estava. Então, foi um grupo ainda mais numeroso que aquele primeiro que ele falou, lá na casa onde ele havia alugado, porque ele não podia sair dali, ele estava sob a costela, ele estava acorrentado a um soldado. E o verso 23 diz assim, ó, desde a manhã até a tarde, ele lhes deu explicações e lhes testemunhou a respeito do reino de Deus, procurando convencê-los a respeito de Jesus, com base na lei de Moisés e nos profetas. Então, querido, escuta aqui, crente. Qual era a preocupação de Paulo? E qual é a nossa preocupação? É isso que é importante a gente entender. Qual é a nossa preocupação? A nossa preocupação é falar do reino de Deus a partir de uma perspectiva cristocêntrica, a partir da perspectiva de Cristo, utilizando a palavra de Deus para fundamentar a nossa pregação. Então, amados, quando nós pregamos Cristo, é isso que é importante, e as pessoas parecem que não entendem isso. Assim como os judeus não entenderam lá naquela época, as pessoas de hoje também elas não estão entendendo. E quando eu digo as pessoas de hoje, eu estou dizendo que pessoas de dentro da igreja não entendem que nós não falamos nem a religião. Nós estamos falando do reino de Deus. Nós estamos falando da graça de Cristo. Nós estamos falando da obra de Cristo. Nós estamos falando de entregar a vida para Jesus. Nós estamos falando de toda uma argumentação que esse próprio apóstolo Paulo faz, de que desde o Gênesis, desde a promessa a Abraão, toda a Bíblia só fala de Jesus. O reino de Deus, ele se consuma, ele se constrói, ele se edifica e ele se torna real na pessoa de Jesus. Ah, amados, como nós precisamos entender isso hoje. Infelizmente, as pessoas ainda não compreendem isso. Querem aprisionar Jesus numa caixinha chamada religião, numa caixinha chamada declaração doutrinária, numa caixinha chamada denominação. Jesus não é isso, Jesus é vida. Jesus é o próprio Deus agindo de forma sobrenatural na minha e na sua vida através da presença do Espírito Santo, querido. É isso que Paulo estava pregando lá para aquelas pessoas. E pasmem, Paulo estava pregando para pessoas que conheciam a Bíblia de então. Paulo estava pregando para pessoas que conheciam a lei de Moisés, que conheciam os profetas. Mas, amados, como acontece nos dias de hoje, mesmo apresentando a Bíblia como ela é, as pessoas parecem que não conseguem entender. Meu amado, o que Deus nos chama nesta noite a entender, o que Deus nos chama a atenção é que nós, enquanto servos dele, nós precisamos entender aquilo que Jesus fala conosco através da sua palavra. Nós precisamos ter uma consciência aberta para aquilo que Jesus quer falar para cada um de nós através da sua palavra. Perceba que a preocupação de Paulo então reúne um monte de seus compatriotas, reúne um grupo considerável de seus patriotas na cidade de Roma, na casa onde ele havia alugado. Toda aquela explicação foi também assistida pelo próprio soldado romano que estava ali acorrentado a Paulo, pela sua audiência. Ah, meus amados, as pessoas ouvem a palavra de Deus e o que Paulo pregou, o que Paulo ensinou, está escrito no verso 23, desde a manhã até a tarde, ele lhe deu explicações, ele testemunhou do reino de Deus, procurando convencê-los a respeito de quem? A respeito de Jesus, com base na lei
de Moisés e nos profetas. Amados, o que nós precisamos entender é que a verdadeira religião, ela é o próprio Jesus. Não existe uma religião, uma religião criada por homem. Deus não criou religião estabelecida por homem. Deus enviou o seu Filho, é o próprio Jesus que religa o homem a Deus através da manifestação do Espírito Santo de Deus na vida daquele que entrega a sua vida para Jesus. Não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com estrutura religiosa, isso não tem nada a ver com colégio religioso, com teologia, nada disso. Isso tem a ver com relacionamento pessoal com Jesus. Meus amados, Paulo estava falando assim, olha, Jesus veio, morreu aqui por mim e por você. E esse Jesus, esse mesmo Jesus que morreu por mim e por você, ele ressuscitou ao terceiro dia. E ele ressuscitou ao terceiro dia para estabelecer um relacionamento pessoal contigo, para contigo construir uma nova história, construir uma nova realidade espiritual. Amados, é isso que nós precisamos entender. Nós precisamos tirar as amarras. Paulo, ele estava preso com grilhões, com correntes a um soldado romano, mas espiritualmente, aqueles homens que supostamente estavam livres, estavam presos pelas correntes do legalismo, presos pelas correntes da religião, presos pelas correntes de uma visão espiritual equivocada, errada, irmãos. Visão esta com a qual, ou da qual, nós precisamos nos libertar. Precisamos, amados, olhar para a palavra de Deus. Precisamos entender que Jesus Cristo, ele morreu por nós. E toda a Bíblia, ela orbita, ela gira em torno de Jesus. Não há outro assunto em toda a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse. A Bíblia conclama, prega e anuncia a realidade de Jesus. Sempre nós fomos salvos pela graça, eu já ensinei isso para vocês. Sempre foi a graça, sempre foi a misericórdia de Deus sobre nossas vidas. Por meio de salvação, sempre foi a fé, e a fé no Senhor Jesus. Eu quero dizer algo para você, meu amado, você que me ouve aí na comunidade evangélica Geração da Conquista, e você que vai ouvir esse vídeo no YouTube, não é religião que se salva, não é a igreja que te salva. A salvação é construída a partir de um relacionamento pessoal seu com aquele que construiu e edificou a salvação para mim e para você, e essa pessoa é Jesus Cristo. Precisamos entender isso, querido. E para que possamos entender isso, algumas coisas precisam ser removidas de nossa mente. Nós precisamos trabalhar na nossa individualidade, na nossa essência, enquanto ente humano, a gente precisa trabalhar em nós. Algumas coisas precisam ser trabalhadas. Porque se você continuar lendo no verso, volta a sua atenção, Atos capítulo 28, se você ler o verso 24, e se você ler o verso 24 e 25, se você ler esses dois versos, você vai ver que Paulo termina de fazer as explicações, termina de apresentar Jesus Cristo para eles, e a reação deles, meus amados, sabe o que é que foi? Foi discussão, foi confusão, eles ficaram confusos. Eles não entenderam a profundidade daquilo que Paulo estava levando para eles. Ao ponto, amado, de ser descrito por Lucas o verso 25. Vamos voltar lá para o verso 25, olha só. Discordaram entre si mesmos e começaram a ir embora.
depois de Paulo ter feito esta declaração final. Meu amado, eu quero que você entenda uma coisa. Paulo, ele apresentou Jesus Cristo para aqueles homens. Paulo não apresentou uma religião. Por isso que as acusações feitas contra Paulo, elas eram falsas. Por quê? Porque eles estavam acusando Paulo de apresentar uma nova religião, de apresentar uma seita religiosa. E de forma nenhuma Paulo estava fazendo isso. Paulo estava apresentando uma pessoa. Paulo estava apresentando o próprio Deus na pessoa de Cristo. Paulo estava apresentando o reino de Deus a partir da perspectiva de Cristo. Isso não tem nada a ver com religião. Isso é totalmente diferente de religião na visão que eu e você temos de religião. Amados, quem nos liga a Deus é Jesus. Eu vou repetir. Quem nos liga a Deus é Jesus. Interessante que Paulo ele fala para aquelas pessoas e aquelas pessoas dão um feedback para ele. E o feedback é o quê? Eles começaram a discursar entre si e eles foram embora. Eles não aceitaram aquilo que Paulo falou para eles. Mesmo que alguns foram convencidos por Paulo através dos argumentos que Paulo apresentou, através dos textos bíblicos que Paulo apresentou para eles, mesmo eles sendo convencidos, eles não aceitaram. E Paulo, então, ao olhar para aquela cena, ao olhar para a impressão, ao olhar para o feedback que aquelas pessoas deram para Paulo, é isso que é importante a gente entender. Paulo ele faz uma última declaração, e é nesta última declaração que eu quero que eu e você devemos prestar atenção. Ele disse assim: olha, isso que vocês estão fazendo, a reação que vocês estão tendo diante do Evangelho de Cristo, diante das verdades que estão escritas na Bíblia. E eu quero repetir aqui, eu não quero parecer repetitivo ou prolixo, mas eu quero destacar aqui que Paulo apresentou Jesus através da lei dos profetas, que era a Bíblia de então, que era a Bíblia daquele tempo. Paulo, ele apresenta Jesus para aqueles homens e apresenta Jesus de forma incontestável, como Paulo fez em Romanos, a carta aos Romanos, quando nós estudamos, quando ele fala que sempre foi pela graça, quando ele fala que as pessoas sempre foram salvas pela fé, quando ele fala que Davi reconheceu isso, que Abraão reconheceu isso, que os profetas reconheceram isso. Ele vai dizer assim: todos os grandes homens da palavra de Deus, todos os grandes homens retratados na palavra de Deus, do Velho Testamento, eles reconheceram que a salvação só é possível se ligar novamente a Deus através da fé em Jesus Cristo. E, meus amados, isso é uma tautologia, isso é um princípio do qual todo crente ele não pode esquecer. Nós só somos capazes de voltar à glória de Deus pela fé no Senhor Jesus Cristo, pela construção de um relacionamento pessoal com Ele. Como nós estudamos, a igreja nada mais é do que pessoas que se relacionam pessoalmente com Jesus. Por que nós estamos reunidos aqui? Por que vocês estão reunidos aí comigo? Sabe por quê? Porque nós nos relacionamos pessoalmente com Jesus todos os dias. Não é só no domingo. Amém ou não? Não é só no domingo. É na segunda, é na terça, é na quarta, é na quinta, através da oração, através do jejum, através da leitura da palavra de Deus, através da busca de um relacionamento positivo, construtivo, de um relacionamento que se constrói numa ascendente com Jesus.
Mas mesmo Paulo explicando todas essas coisas para aqueles homens que conheciam a Bíblia, e esse, meu amado, é o feedback que muitas pessoas estão tendo hoje, mesmo você mostrando a Bíblia para elas, mesmo você mostrando, olha só o que a Bíblia diz, mesmo se você mostrar a Bíblia para elas, sabe o que elas vão dizer? Eu não acredito nisso, eu acredito na minha religião. Meu amado, a minha religião ela não é minha, ela é de Deus, porque foi Deus que deu Jesus. A nossa religião é uma pessoa, é Jesus. Eu e você, nós não temos religião. Ela nos foi dada. O mediador nos foi dado graciosamente por Deus. Paulo olha para aquelas pessoas. E, amados, infelizmente, nós temos que olhar para muitas pessoas hoje, inclusive dentro das igrejas. E falar assim para elas, bem que o Espírito Santo falou aos seus antepassados por meio do profeta Isaías. Essa reação, ou a reação negativa ao Evangelho, meus amados, eu vou repetir, a negação negativa ao Evangelho de Cristo, que muitas pessoas têm, ela já foi predita pelo Espírito Santo ao profeta Isaías. E aí Paulo vai citar Isaías capítulo 6, versos 9 e 10. Ele vai dizer assim: vá a este povo e diga, ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Amado, sabe por que muitas pessoas não entendem o Evangelho de Cristo? Sabe por que quando você fala do Evangelho de Cristo, as pessoas não entendem? Sabe por quê? Porque está escrito lá em Romanos. Olha, aquele que se aproxima de Deus precisa entender, precisa crer pela fé que ele é galardoador daqueles que o buscam. Sabe por que as pessoas não entendem? Porque elas não têm fé. Porque o Evangelho de Cristo não se aceita somente pela razão, se aceita pela fé. Por isso que muitas vezes, meus amados, nós falamos do Evangelho de Cristo. Por que muitas vezes muitas pessoas estão acreditando em outras coisas? As pessoas hoje estão acreditando em espantalhos espirituais, espantalhos teológicos, estão acreditando em fábulas. Aquilo que o apóstolo Paulo falou para Timóteo, quando ele escreve ao pastor Timóteo, ele vai dizer assim: nos últimos dias, as pessoas terão comichão em seus ouvidos, elas não suportarão ouvir a sã doutrina, porque os ouvidos delas estarão entregues às fábulas. Elas vão querer elas vão querer ouvir aquilo que elas querem ouvir, e não aquilo que elas precisam ouvir. Amado, nós estamos vivendo um tempo, e esse tempo é o tempo hoje, é o tempo de hoje. Nós estamos falando do Evangelho de Cristo, e as pessoas não estão aceitando, elas não querem aceitar. Elas aceitam outras coisas, elas aceitam o Evangelho de meias-verdades, ou aceitam o Evangelho de mentiras, porque não existe meias-verdades. Mesmo que você apresente o Evangelho, elas não vão entender. E sabe por que não entendem? Porque não têm fé. E a fé, ela endurece o coração, ela entorpece os sentimentos. Por isso que ele continua, ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão.
Amados, quando nós não entregamos a nossa vida para Jesus através da fé, quando o evangelho não é recebido por fé, mesmo que você veja que o evangelho é assim, mesmo que a Bíblia mostre que o evangelho é assim, mesmo que você mostre por A mais B que a pessoa precisa entregar a vida dela para Jesus, porque ela precisa viver de acordo com o Evangelho de Cristo, ela vai dizer não, ela vai querer ir para outra, ela vai querer viver uma realidade religiosa, uma outra forma de realidade religiosa. Amados, nós não podemos aceitar isso. Você não pode aceitar isso para a sua vida. Você precisa perceber as coisas, amado. Nós precisamos discernir. Hoje pela manhã, nós falamos em 1 Coríntios capítulo 11 sobre discernir o corpo de Cristo. E o que é discernir o corpo de Cristo? É entender o significado daquilo que Jesus fez por mim e por você na cruz. E vivermos as dificuldades, as lutas da vida diária, mas na certeza de que nós estamos com Jesus. Perceba isso, amado. E receba isso. Você tem fé para ouvir? Você tem um coração de carne para receber? Por isso que Jesus falou, olha, aquele que não recebe o Evangelho de Cristo tem um coração de pedra. A nova aliança propõe um coração de carne, um coração que é capaz de sentir aquilo que Jesus fez por mim e por você na cruz. Só que quando você não entrega a sua vida para Jesus, quando você não aceita o Evangelho, mesmo que você veja como o Evangelho é, mesmo que você seja apresentado ao Evangelho da melhor forma possível, e a melhor forma possível é através da palavra de Deus. Mesmo que eu leia para você Efésios capítulo 2, versos 8, 9 e 10, você não vai querer receber o Evangelho aqui. Sabe por quê? Porque você não tem fé para isso. Verso 27. E por que disso tudo? Qual a razão disso tudo? Porque o coração deste povo se tornou insensível. O coração deste povo se tornou insensível. De má vontade, ouviram com os seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Vou repetir. De má vontade, ouviram com os seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Ou seja, foi uma decisão consciente, pessoal e individual. Que decisão é essa, pastor? Eles ouviram o Evangelho, mas eles fecharam os seus ouvidos, fecharam os seus olhos, de forma que eles obstruíram a possibilidade do Evangelho transformar a vida deles. Amados, as pessoas hoje estão obstruindo o Evangelho de Cristo. As pessoas estão tirando ou estão abrindo mão da possibilidade do Evangelho de Cristo transformar a vida dela. Sabe por quê? Porque elas tomaram a decisão, e aí é ela. Por isso que eu quero que você, por isso que em 1 Coríntios capítulo 11 está escrito lá, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e aí tome do pão e beba do cálice, ou seja, como é que estão os seus ouvidos espirituais? Como é que estão os seus ouvidos espirituais? Como é que está o seu coração espiritual? Como é que está você diante de Deus? Você tem aceitado o Evangelho de Cristo como ele é? Você tem amado a palavra de Deus como ela é? Ou você tem procurado adaptar-se
a uma situação religiosa que é proposta para você. Amado, nesta noite, Deus está pedindo para você transcender. Saia da religião, saia da casta religiosa, saia desta realidade religiosa e mergulhe no sobrenatural de Deus. É Jesus, é uma pessoa, é um Deus pessoal que quer se relacionar contigo e comigo através de uma relação diária, efetiva, ascendente, crescente, poderosa. Não feche seus ouvidos para Jesus. Não feche seus olhos para ele. Porque se você fizer isso, será uma decisão sua. Eu gostaria que nesta noite nós aproveitássemos a ceia do Senhor para fazer esse exercício. O exercício de mergulharmos numa realidade espiritual diferente. De realmente tirarmos. Paulo estava preso ao soldado. Paulo tinha grilhões, correntes amarradas em suas mãos e pés e amarrados ao soldado. O soldado ficava sob a custódia, ele estava ali preso a um soldado, mas espiritualmente ele estava livre. E aqueles homens estavam livres, não estavam presos a soldado nenhum, mas espiritualmente eles estavam presos, estavam amarrados, estavam cercados por uma corrente chamada religião. Nesta noite eu quero que, em nome de Jesus, você quebre esta corrente em sua vida. Quebre esta corrente. Não aceite religião feita por homem para a sua vida. A religião nossa tem nome, o nome dela é Jesus, é o próprio Deus. E aí Paulo termina dizendo assim, olha, se eles abrissem, e é isso que é lindo, meus amados, olha, eu aprendi muito aqui. Se você tomar uma decisão positiva e é a tua parte, perceba, é uma relação, eu não disse no começo da pregação que é uma relação pessoal. A relação pessoal tem a sua parte, a sua parte. Qual é a sua parte? Né? Substrua os seus ouvidos. Abra o seu coração. Se você fizer isso, isso é a sua parte. Se você fizer isso, aí vem a parte de Deus. Aí é a parte que eu e você não consegue fazer. Aí vem a transformação que eu e você não consegue fazer. Não adianta você tentar se transformar, que você não vai conseguir fazer isso. Sabe por quê? Oh, aleluia. Segunda parte do verso 27. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração, converter. E aí vem a parte de Deus, e Deus vai te curar. Deus vai te habilitar a restabelecer relacionamento com Ele. Você está entendendo isso? Então, meu amado, veja com os seus olhos, ouça com os seus ouvidos, entenda com o seu coração. Veja com os olhos, ouça com os ouvidos, entenda com o seu coração, converta-se, toma uma ação positiva na direção de Jesus, e aí o restante ele faz. Amém ou não? O restante ele faz. O restante ele faz. Nesta noite nós vamos celebrar a ceia do Senhor e você vai ter a oportunidade, junto comigo, de fazer isso. Não estou dizendo que você não vai ter problemas, não é isso. As pessoas confundem isso demais. Não estou dizendo que você não vai ter problema, é isso. Eu quero dizer, vamos terminar o texto? Porque isso aí está dentro dessa... Olha só, abre lá. Até fechei aqui, misericórdia. Abre lá o texto de novo.
Verso 26. Portanto, quero que saiba que esta salvação de Deus é enviada aos gentios. Eles a ouvirão. Depois que ele disse isso, os judeus se retiraram, discutindo intensamente entre si. Paulo falou: olha, eu quero dizer algo para você nesta noite. Eu vou melhorar até essa minha declaração. Deus quer nos dizer algo tremendo nesta noite. Ele está no verso 28. Se você não der ouvido a essas verdades espirituais, eu quero dizer algo para você. Deus falando para a gente. Alguém vai dar. Você pode não dar ouvido para Deus, mas alguém vai dar. Alguém vai entrar na dimensão espiritual. Alguém vai receber bênçãos na dimensão espiritual. Por isso que ele falou aqui, olha, eu estou falando para vocês, mas vocês não querem ouvir, eu vou levar o evangelho para os gentios. E lá eles ouvirão. E lá eles ouvirão. Paulo, e aí vem a reação de Paulo. Vem o que Paulo fez diante daquilo que aqueles homens fizeram. Verso 30. Por 2 anos inteiros, Paulo permaneceu na casa que havia alugado e recebia todos os que iam vê-lo. Os judeus foram embora, meu irmão. Olha, às vezes você está falando de Jesus para alguém e essa pessoa não ouve, ela vai embora. Eu já vi muitas pessoas falando, pastor, eu comecei a falar de Jesus para alguém e essa pessoa não quer ouvir. Eu já vi pessoas da nossa igreja falando isso. Pastor, eu falo de Jesus para as pessoas, mas as pessoas não querem ouvir. Olha, se você está falando para pessoas que não querem ouvir, você está perdendo tempo. Saiba identificar as pessoas que querem ouvir a palavra de Deus. Perto de você há alguém. Mesmo que você esteja em dificuldade, Paulo estava em uma casa alugada por ele, preso a um soldado, aguardando julgamento. Paulo não podia sair daquela casa. Mas sabe o que Paulo orava? Com certeza. Estou aqui, vou especular, tá, gente? Teologia especulativa. Paulo ele não podia sair da casa. Paulo estava preso com grilhões, preso com correntes a um soldado. Eu tenho certeza que Paulo orava assim, Senhor, manda alguém aqui que esteja com o coração querendo ouvir a palavra de Deus. Manda alguém para eu falar de Jesus. Por 2 anos inteiros, verso 30, por 2 anos inteiros, Paulo permaneceu na casa que havia alugado e recebia todos os que iam vê-lo. Pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus abertamente e sem impedimento algum. Como assim, pastor? Ele estava preso. Ele estava com grilhões. Ele estava naquela dificuldade. Ele estava numa situação muito difícil. Amados, nós vamos viver situações difíceis. Mas essas situações não podem nos paralisar para pregarmos o Evangelho de Cristo. Deus ele vai levar uma pessoa para você, Deus vai fazer com que você se relacione com as pessoas. E muitas vezes, sabe o que é que nós fazemos? Nós é que colocamos impedimento. A Bíblia está dizendo que Paulo passou 2 anos inteiros ensinando o Evangelho de Cristo, falando de Jesus Cristo, todos os dias, sem impedimento algum. Mas como? Ele estava preso. Mas Paulo não criava impedimento para falar de Jesus. Quero dizer para você que nesta noite, Deus está falando para mim e para você, não crie impedimento. Sabe por quê? Porque eu vou mandar pessoas para falar com você. Deus tem mandado pessoas para falar contigo. Deus tem, aí no seu trabalho, Deus tem colocado pessoas para se relacionar contigo. As pessoas têm perguntado coisas da Bíblia para você. Não se furte
Não crie impedimentos diante dessas situações. Eu vou repetir. Deus vai criar as situações para que você fale do amor dele. Você não pode criar impedimento. Fale de Jesus abertamente. Fale de Jesus todo o tempo. Amém? Possamos, então, ter essa disposição que Paulo teve. Possamos, então, ter esta vontade de falar do Evangelho de Cristo. Fale do Evangelho. Convide as pessoas. Tem muita cadeira vazia aí na comunidade. Convide as pessoas. Convide as pessoas certas. Às vezes você está convidando pastor, eu estou convidando uma pessoa. Há 30 anos eu estou convidando a pessoa para vir na igreja. Então não convida mais essa pessoa, meu irmão. Ela não quer vir, convide outra. Pare de perder tempo. Peça para Deus, Senhor. Quem é que eu vou levar para a igreja? Quem é que eu vou levar lá para a comunidade para ouvir? Senhor, para quem eu vou falar do teu amor? Você tem perguntado isso para Deus ou você tem passado a semana sem falar de Jesus para as pessoas? Amados, nós não podemos deixar de falar daquilo que nós temos visto e daquilo que nós temos ouvido. Vamos nos preparar, então, para a ceia do Senhor? Vamos nos preparar, então, para recebermos e para rememorarmos, né, esse evento, esse memorial do Senhor Jesus. Eu vou pedir, então, aos diáconos ou àqueles irmãos que estão escalados para distribuir os elementos da ceia, que possam fazê-lo agora em nome de Jesus. E eu vou convidar você aí da comunidade, se você entregou sua vida para Jesus, se você está em comunhão com Jesus, participe conosco. Participe conosco. Mas tenha em mente que esta é a oportunidade que você tem de fazer aquilo que a palavra de Deus diz. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E aí, tome do pão e beba do vinho. O Ministério de Louvor estará louvando, os diáconos estarão distribuindo os elementos da ceia do Senhor, e aí você vai ter a oportunidade de fazer isso, de examinar-se agora, de olhar para dentro de si e avaliar e mensurar se de fato você entende aquilo que Jesus fez por mim e por você na cruz. Vamos, então, à distribuição dos elementos da ceia do Senhor.